José Saramago foi um autor nascido no interior de Portugal em 1922. Ele foi serralheiro, desenhista e funcionário público antes de ingressar na carreira editorial, que foi onde ele ficou por mais tempo trabalhando como editor, tradutor e jornalista. Em 1947, o seu primeiro romance, intitulado Terra do Pecado, foi publicado. Após isso, ele não publicou mais nada até 1966. Ele saiu da editora e passou a trabalhar em jornais como crítico literário e comentador político. Aliás, o seu interesse pela política nasceu em 69, quando ele se filiou ao Partido Comunista de Portugal. Ele perdeu seu trabalho em jornais quando ocorreu a tentativa de golpe militar em 1971. Em 80, ele lançou Levantados do Chão, o romance que deu início ao estilo narrativo da ficção de Saramago. Inclusive, dentro desse estilo narrativo dele, a obra que provavelmente é a mais conhecida é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi inclusive censurado pelo governo de Portugal, já que é um livro de cunho crítico à religião, de cunho crítico religioso, porque ele é narrado por Jesus Cristo, é a história da Bíblia narrada por Jesus Cristo. Outro livro popularmente conhecido também é O Ensaio sobre a Cegueira, que é uma distopia muito famosa do José Saramago. Ele foi um autor muito premiado, ele recebeu o Prêmio Camões e o Nobel de Literatura, e ele se aventurou por vários estilos literários. Ele escreveu poemas, peças, crônicas, contos, novelas, romances e, inclusive, ele mantinha um blog. O estilo de escrita de Saramago tinha muito do seu cunho, da sua visão política. Ele era um crítico ferrenho do sistema capitalista. Ele era afiliado ao Partido Comunista de Portugal. E a ficção dele, a escrita dele, era constantemente afetada por essa visão dele, já que ele criticava muito a degradação da vida humana causada pela lógica do lucro desenfreado, que é uma lógica capitalista. A postura política dele e a experimentação formal, somadas ao elemento fantástico, são as principais características da sua escrita. Inclusive, ele também é muito conhecido, dentro do estilo narrativo dele, por ter abolido o uso tradicional da pontuação, já que os seus diálogos não eram demarcados por aspas e nem travessões. São textos corridos, parágrafos enormes em que não tem uma quebra de parágrafo, porque ele queria que esses diálogos se assemelhassem ao ritmo da fala, que é diferente do ritmo escrito, é um ritmo mais rápido. Então, esse não uso de travessões ou indicativos de fala foram usados com esse intuito. Olá pessoal, me chamo Aline Sudré e agora eu vou falar um pouco sobre o livro Memorial de um Convento, obra de José Saramago, destacando alguns aspectos do seu enredo e sua narrativa. Memorial do Convento começa com a história de Dom João V e Dona Maria Ana Josefa. Casada há mais de 2 anos, ainda não tinham conseguido o herdeiro. A rainha era uma beata que rezava novenas e recebia o rei 2 vezes por semana. Vale ressaltar que quando casaram, dormiam juntos todos os dias. Mas devido a um cobertor que a rainha trouxe da Itália e começar a feder, o rei decidiu separar os aposentos. Após a confissão da rainha ao frei Antônio de São José de que estaria grávida, o franciscano conta ao rei que teve uma premonição da vida de um herdeiro se um convento em Mafra fosse construído. Esperançoso, Dom João V promete a construção do convento se a rainha engravidasse. O convento foi um grandioso monumento criado com o sacrifício da população pobre e da vida dos operários, vítimas do carregamento de grandes pedras. Entre esses operários se encontravam Baltazar e seu irmão, que morreu após cair da janela. A partir de então, inicia-se um romance entre Baltazar e Blimunda, uma mulher com o dom de ver o interior das pessoas e que captava a vontade das pessoas mortas. Baltazar e Blimunda conhecem um padre Bartolomeu e os 3 iniciam a construção da máquina voadora, a passarola, que sobe em direção ao sol. As vontades captadas por Blimunda serviam de combustível para que a passarola voasse, vontades que, segundo o autor,
Era como nuvens abertas ou nuvens fechadas. Juntos, conseguem fazer com que a passarola voe. Contudo, o padre passa a ser perseguido pela Inquisição. Acusado de bruxaria, o padre foge para Toledo, na Espanha, mas é capturado e morto tempos depois. Também acusados de bruxaria, Baltazar e Blimunda se escondem em um arbusto em Monte Junto. Um dia, enquanto fazia a manutenção da máquina, Baltazar fica preso em um dos cabos que impede o voo da passarola. O cabo se rompe, a aeronave vai aos ares e depois despenca. Baltazar então é capturado pela Inquisição. Sem saber o paradeiro do amado, Blimunda o procura por 9 anos. Durante um auto de fé, ela reconhece Baltazar a caminho da fogueira, condenado por bruxaria. Quando está prestes a morrer, a vontade de Baltazar se desprende do corpo e é recolhida no peito de sua amada Blimunda. O ficcional e o real têm uma linha tênue na história, com maestria. Os personagens se misturam e exploram diversos temas, como religião, medo, amor, relações humanas e o sacrifício do povo para construir os desejos dos governantes. Muito antes do início da construção do convento, conhecemos Blimunda, uma moça dotada de um poder muito peculiar. Ela consegue enxergar o desejo dentro das pessoas. Também temos Baltazar, um soldado que perdeu a mão esquerda e no lugar recebe um gancho. Eles, junto com o padre, serão quase que uma família com o sonho de voar. O Santo Ofício é outro elemento na história. A igreja, até o século XIX, em Portugal, perseguiu os novos cristãos, judeus, muçulmanos e aqueles que eram acusados de bruxaria, como é o caso da mãe de Blimunda e do padre Bartolomeu, ao mexer com projetos científicos. A capacidade do autor de dar voz aos personagens simples, tornando a rudeza do homem do campo em poesia, é proporcional à sua capacidade de criar diálogos filosóficos de grande profundidade e beleza. Só um autor como José Saramago consegue a proeza de tornar um rei um coadjuvante de uma história de amor entre uma mulher capaz de enxergar as pessoas por dentro e de um soldado maneta em busca de apaziguar o coração cansado de guerra. Saramago faz ótimas jogadas e questionamentos filosóficos no que se refere à imagem de Deus e os mistérios da fé. Critica o autoritarismo da igreja e cria dicotomias como, por exemplo, Blimunda e a Rainha Maria. Enquanto um é livre para amar e ser amada, a outra sabe que vive no mundo das aparências, da realeza, e não se sente amada pelo rei, sendo até mesmo culpada pela difícil gravidez. Pode-se dizer, então, que a vida é encenada na obra com todos os defeitos e qualidades humanas. Para finalizar, o livro Memorial do Convento é um clássico do modernismo português e é de suma importância que todos leiam essa obra, pois além de retratar uma sociedade com problemas atuais, esta poderá despertar em você o senso crítico para os problemas políticos e sociais. Então, se eu fosse você, não deixaria de ler essa obra fantástica. Bom, dando continuidade ao que foi falado anteriormente por nossos colegas, agora vamos fazer um apanhado sobre as críticas que foram feitas a este autor e a esta obra. Bom, começamos então falando sobre um apanhado a partir dessa obra, que é exatamente a crítica que o autor faz ao fanatismo religioso e ao absolutismo monárquico, no qual vem da história da construção do Palácio de Mafra, que foi feito em Portugal no ano de 1711 e que, na verdade, abrigaria bastante frades, na verdade, franciscanos. E foi uma promessa feita por Dom João V, para Maria Ana Josefa, que é a rainha, porque assim ela iria conseguir provavelmente um herdeiro. Então vamos começar com as críticas, que uma das foi feita por Antonina Lemos, que faz parte da reportagem local, disse que a obra em si, ela faz crítica ao poder e à vaidade. Bom, de acordo com o que
todos os apanhados e fatos apresentados anteriormente, na verdade, vem exatamente daí. Então, é algo que pode ou não ter uma concordância. Vale bem de quem lê, de quem introduz e de quem acompanha exatamente o contexto apresentado pela obra, não é isso? E assim, continuando, Pedro Fonseca, que faz parte de uma editora de Curitiba, ele diz que ironia, sátira e secularização é uma das críticas dele, né, a respeito. E ele continua dizendo que a obra examina os modos de representação discursiva de um dos mais controversos exemplares da novelística portuguesa contemporânea. Assim diz Pedro Fonseca, né? Que tem aquela construção satírica, que tem a intenção ali, né, de interpretação que busca, né, a crítica da clericalidade monástica, né? Assim diz Pedro Fonseca. E dentre outros romancistas, né, contemporâneos, Ben Gomes, e fala que Saramago é um autor que ele abraça bem maior, com entusiasmo, né, ele vem fazer o resgate das classes menos desfavorecidas, não é isso? E que devido a essa consciência sobre o compromisso da literatura com a sociedade que o cerca, ele diz que o autor, em grande parte de seus romances, né, e principalmente esse Memorial do Convento, traz, né, a construção dos retratos ali dessa questão do romance, ele poder resgatar questões sociais e até mesmo, né, no fundo das críticas dadas pela igreja, da crítica pelo poder máximo ali presente, não é isso? E seguimos com Cardoso, na qual ele fala que os livros de Saramago, né, deu uma crítica no geral aqui, têm sido vistos como romances históricos. Mas agora trazendo para esta obra específica, ele fala que ele realiza um movimento inverso, aquele que é típico do romance histórico. Ao invés de levar o presente até o passado, ele reconstituindo fielmente invoca o passado com estratégias discursivas, né, que são peculiares, assim diz, né? E ela pode resultar numa visão dos fatos muitas vezes sarcástica, irônica ou até mesmo humorística. Então vamos perceber aqui, né, que grande parte dos críticos, eles realmente têm uma concordância, na qual a maioria fala, né, sobre sarcasmo, a ironia ali presente, não é isso? E Segato, né, outro, fala que a produção literária, ela veio para reinventar, simular, imaginar, construir o real, né, estabelecido, e que vem do conhecimento particular, que contribui para o desvendamento dos processos históricos. E ele lembra, né, um dos grandes autores de obras literárias, né, que é Machado de Assis, e ele faz essa semelhança, na verdade. E em Memorial do Convento, podemos perceber o mesmo, com o processo no qual ele fala, que ele vem sempre para resgatar o painel histórico. E ele diz que um dos elementos importantes do contexto histórico e basicamente ideológico vem sem dúvida, né, a questão da igreja, da religião, então ele levanta bastante essa bandeira. E vamos finalizando então com Novinsky, que ele fala que a primeira atitude dos tribunais, né, na época, era receber uma denúncia na qual a pessoa tinha sua casa invadida e esse suspeito com certeza iria possuir provas contra ele mesmo, né? Assim, não tinha questão de defesa, já ia ser imediatamente invadido naqueles tempos. Porque ele fala que em relação aos benefícios econômicos proporcionados pela Inquisição, Saramago deixa evidente a visão pessimista que tem sobre os homens e o mundo e mostra que o dinheiro traz, abre aspas, manjar de meirinho e solicitador, de advogado e inquiridor, de testemunha e julgador, né? Então, fecha aspas. É a força que move as instituições religiosas. E assim, por fala final, ressaltamos que, ainda o caráter de crítica social, né, que é presente na obra, o autor conquista a construção de sua narrativa através de recursos como a ironia, a paródia e o humor, que assim foi falado por parte dos críticos, né, a questão sarcástica, dessa ironia presente, né, e até mesmo no início foi citado a vaidade. E assim é a parte dos críticos. Qual a importância da obra Memorial do Convento de Saramago? Por que esse livro deve ser lido por os apaixonados da língua portuguesa,
para os apaixonados de histórias que contam não somente o aspecto da ficção, mas também um aspecto histórico. Então, esse é um livro muito importante, muito especial, porque não conta somente uma história de amor. Ela, ao mesmo tempo que é uma história de amor, é uma história sobre liberdade, uma liberdade intelectual, uma liberdade de pensamento. É uma história crítica, que vai criticando ali a coroa portuguesa durante o seu período mais absolutista. Então, essa obra pode proporcionar aos leitores, que irão prestigiar uma experiência de leitura bastante singular, porque o autor Saramago, ele tem um estilo único, ele tem uma forma de moldar a história, por meio não somente da ficção, mas ele vai permeando algumas características que nos levam a pensar sobre a sociedade daquela época, os modos, os costumes, aprender também sobre alguns personagens, como por exemplo Glimunda e Baltazar, que são personagens marcantes nesse livro, nessa história. E esse livro, ele nos traz esse aspecto, do conhecimento da cultura por meio dessa leitura. Ela vai abordar ali a história do seu povo, que carrega uma linguagem tão poética, vai resgatar a cultura que leva em consideração a Inquisição, aquele período, da Igreja Católica, os autos de fé, as touradas, os eventos, que marcaram os costumes morais, os valores morais daquela época, e também de como a hipocrisia também prevaleceu naquela época, e mostra, esse povo sendo subjugado, representando ali os trabalhadores que trabalhavam em Mafra, convento de Mafra. E, enfim, vai dando esse estilo inovador, característico desse próprio autor, esse estilo de se contar uma história por meio da ficção, mas também mostrando características históricas daquela época. Então é um livro que você vai apreciar bastante. Esse livro, esse romance, você pode ter certeza que você vai ter um conhecimento obtido tanto historicamente, a gente vai ter uma noção do que está ali acontecendo em Portugal, enquanto o Brasil era explorado, a questão do ouro usado no convento de Mafra. Os personagens, você vai se apaixonar pelos personagens, vai ficar ali com você depois da leitura. Os acontecimentos que vão fazer parte, você vai ficar pensando em como o convento foi construído, todas as características que o autor coloca na obra, principalmente o romance, que tem na obra também, a cumplicidade, entre Baltazar e Glimunda, como homem e mulher, essa característica de utopia que a gente só encontra nos livros. E com essa vontade de que as histórias de amor sejam eternas, como Romeu e Julieta. Então, é um livro muito especial, um livro muito importante, que vai prender com certeza esse leitor interessado em conhecer os costumes daquela época, além de ter uma imaginação que vai te levar a conhecer os personagens de maneira que você aprecie toda essa obra. Então, essa é a minha dica e até mais!